Uma boa tarde a todos, boa tarde aos nossos companheiros da internet também, e a todos aqueles que nos acompanham nessa jornada, né? Graças a Deus nós estamos tendo a oportunidade de termos esse encontro, né? E como Jesus disse, onde estiverem dois ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali estarei presente. Então, com certeza, está presente, os seus emissários também estão presentes, aqueles companheiros que estão no plano também nos acompanham, porque eles também aprendem. Todos nós aprendemos todos os dias lições novas, né? Nós vamos nos tornando pessoas mais... aprendemos lições novas e temos que colocá-las em prática. Então é com muita honra, com um prazer muito grande, com amor enorme no coração, que recebemos todos nessa casa aqui, que foi preparada para nos receber. E vamos aproveitar então, né, o máximo que pudermos do que estaremos falando nesta tarde. Tá certo? Nós temos aí aqueles nossos tradicionais lembretes, né? E é importante, mas é bom fixar, principalmente para aqueles que ligaram agora à internet, nos acompanham pela internet. Nós temos todos os dias, temos palestras, né, e trabalhos de passe, todos os dias. Os horários estão fixados no portal da entrada da casa, também no nosso site www.casadocaminhosantana.com.br. Inclusive as palestras que são realizadas ficam ali gravadas para quem quiser assistir, né? Se tiver alguma dificuldade de configuração para acessar as palestras, aí vai lá, configurações no Internet Explorer, configurações da internet, linka lá autorizando e pronto, aí vai funcionar, tá bom? Mas se tiver mais alguma dúvida, fala com a gente. Então nós temos trabalhos todos os dias. Nas sextas-feiras nós temos um trabalho que é realizado, é um grupo de atendimento espiritual, de apoio a dependentes químicos, dependentes do tabagismo, e também aos seus familiares. Porque quem mais sofre com esses problemas são os familiares. Além do nosso companheiro que está sofrendo, os familiares sofrem também. Porque a maioria das vezes não sabem o que fazer para auxiliar. Não sabe se internando resolve o problema, não sabe se ficar em casa resolve o problema. Então, é feito um apoio, um amparo psicológico também para que as famílias possam passar essas dificuldades, né? Nós temos aí a entrega dos lanches à tarde, né? Todo sábado a partir das 17 horas o grupo se reúne para a preparação dos lanches e às 18 horas nós saímos para distribuir os lanches entre as estações Carandiru e Tietê. Então, quem quiser participar, as portas estão abertas para todos que quiserem participar, colaborar. É um trabalho voluntário que é realizado pela casa. E nós temos ainda as nossas, né, cestas básicas que são distribuídas aí para 80 famílias cadastradas. É uma forma de levar um pouco de carinho para quem não tem nada, né? Então, e é um trabalho que dependemos de doações. Então, quem puder colaborar conosco, estamos aceitando, né, os itens, alimentos não perecíveis. Nós precisamos de leite em pó, de arroz, de óleo, açúcar e macarrão. Se puder colaborar com a gente, estamos recebendo de braços abertos essas doações. Sábado que vem não haverá palestra, né? Véspera de 24 de dezembro, nem sábado nem domingo, tá? Então é um dia reservado para as famílias. Nós teremos palestra na quinta-feira à noite, tá bom? Mas é a história. Não é porque nós não estamos na casa espírita que nós vamos deixar de fazer a nossa parte. Podemos fazer o nosso convívio familiar, a nossa prece, a nossa oração, né? Junto com a família, aproveitar esses momentos aí, né? De comer o piruzinho, comer a ceia de Natal, né? Tomar lá, ganhar os presentes, trocar os presentes, né? Isso é bom, né? Tradição que vem desde os tempos aí memoriais, né? Então é dia 24, dia 25 não haverá palestra, tá ok? E por último, né, o convite para quem quiser, tem a viagem para Sacramento e Araxá, que será realizada de 21 a 23 de abril de 2017. Então o custo de R$750, né, por pessoa, mas está incluso hospedagem, alimentação, ida e volta. Então quem quiser participar pode pagar isso em até 5 vezes, tá, de R$150. A partir de dezembro agora já começa a pagar. É um programa que vale a pena para quem tiver disponibilidade, tiver interesse, vale a pena, porque você entra em contato com o trabalho que é realizado, principalmente no hospital, Casa do Caminho do Tadeu, que é um trabalho que atende portadores de como é que ela de câncer, né? Hanseníase. Então é um trabalho muito gratificante. Ele tem um hospital e tem esse trabalho que é realizado lá. Então,
Fica aí o convite para quem quiser participar. Tá ok? Bom, feito isso, então agora é chegado o momento de nós nos prepararmos aí, né? Nos recolhermos ao nosso íntimo, acostumar da melhor maneira possível. E vamos então, unindo os nossos pensamentos, elevando-os a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre querido. Vamos agradecer pela oportunidade que nos é apresentada nesta tarde, Senhor. E mais uma vez estarmos reunidos em Seu nome, nesta casa que nos recebe com muito amor e carinho, Pai. Que possamos, Senhor, aproveitar ao máximo o que estaremos conversando esta tarde. E que possamos, ao sair desta casa, Pai, mais reconfortados, mais fortalecidos, continuar a nossa jornada. Permaneça conosco, Pai. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, hoje, o nosso tema da palestra, vamos falar do Natal de Amor, do livro Lições para a Felicidade, ditado por Joana de Ângeles e psicografado por Divaldo Franco. E ele começa, ela começa colocando para nós que Jesus transcende tudo quanto a humanidade jamais conheceu e estudou. Personalidade singular, tem sido objeto de aprofundadas pesquisas através dos tempos, permanecendo, no entanto, muito ignorado. Amado por uns e detestado por outros, conseguiu cindir o pensamento histórico, estabelecendo parâmetros de felicidade dantes jamais sonhados, que passaram a constituir metas desafiadoras para centenas de milhões de vidas. Jesus. A história se divide antes de Jesus e depois de Jesus. Antes de Jesus, nós tínhamos o povo judeu, que aguardava ansioso a chegada do Messias, do rei, que ia libertar o povo judeu do jugo romano, que já durava muitos anos. Então eles estavam ansiando por esse Messias que vinha levar o povo. Era o Filho de Deus, Deus guerreiro, que é um rei guerreiro, que ia vencer os romanos pela espada e ia libertar o povo judeu do jugo. Se nós analisarmos lá atrás, o povo judeu sempre foi escravo. Os hebreus sempre foram escravos. Primeiro foram escravos dos hititas, depois dos egípcios, depois dos romanos, e continuaram sempre nessa situação. Então eles ansiavam por essa liberdade. E as profecias diziam que em determinada época iria vir o Messias, o rei, que ia libertar do império daqueles inimigos do reino de Israel. Então, quando surgiu a notícia que havia nascido o Salvador, o Messias, todos ficaram ansiosos, ficaram esperançosos. Cumpriu-se a profecia e Jesus viria para ser o quê? Aquele rei que levaria os judeus à sua eterna liberdade, vencendo seus inimigos, restaurando a glória do império, a glória do templo, e a civilização e a população hebraica seria novamente viver no seu resplendor. E o que Jesus fez? Totalmente o contrário do que eles esperavam. Ele não pregava a vingança, não pregava o ódio, não pregava o rancor, ele pregava o amor, pregava o respeito, pregava o quê? A humanidade. Pregava que Deus é o Criador de todas as coisas, que nós aqui temos uma tarefa a ser cumprida, que é seguir a lei de Deus. Quando ele é questionado o que deveria fazer quanto ao pagamento de impostos, ele deixou bem claro: dai-me uma moeda. O que está na efígie? Está o rosto de César. Então dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Vamos parar com isso, vamos viver intensamente, vamos aprender a viver respeitando os outros, respeitando e se amando. Então isso, de uma certa maneira, deixou alguns irados, decepcionados, e aqueles que estavam desamparados, aqueles que estavam sofredores, que não tinham apelo, viram aí a oportunidade do quê? Da redenção, que através das suas palavras deram esperança. O povo precisava de esperança, aqueles mais sofridos, aqueles que andavam deserdados, largados, eles precisavam de esperança. E Jesus trouxe, através das suas palavras, das suas pregações, dos seus exemplos, porque tudo que ele falava, ele vivenciava, ele vivia. Então, ele se tornou o quê? Um exemplo para todos. Então, Jesus é uma figura que ainda gera muita discussão entre estudiosos, acadêmicos, cristãos, em todas as religiões. Para os muçulmanos, Jesus era um profeta que veio pregar. Para os judeus, Jesus era mais um
um agitador. Né? Jesus era um pregador, tal, mas não era o Messias, não é o rei. Eles estão esperando até hoje o rei que vai libertar os judeus do jugo dos outros. Né? Estão esperando até hoje. Então, Jesus era mais um pregador, um Messias, um profeta, né? Que veio para libertar. E a igreja adotou Jesus, colocou Jesus como uma figura máxima, né, da representação de Deus na Terra. É o Filho de Deus, né, a Trindade Divina, Deus, Espírito Santo, né, Deus Pai Todo-Poderoso, Espírito Santo e o seu Filho. Né? São as três divindades aí que a igreja prega. Né? Jesus é o Filho de Deus, e ao mesmo tempo é Deus, e ao mesmo tempo é Espírito Santo. Os três são um, e um são os três. A igreja prega isso aí. Mas gera ainda uns questionamentos a respeito disso aí. Porque se nós vamos entrar para explicar sobre Jesus e sobre a igreja, sobre tudo, né, nós vamos entrar no fato histórico, vamos entrar no fato que está aqueles que escreveram, que foi escrito, porque Jesus não escreveu nada, quem escreveu foram aqueles que o seguiam, e muitos nem visualizaram, nem viveram no tempo de Jesus. Lucas é um. Lucas não viveu com Jesus, mas ele foi aprender, ele foi discípulo e, por ouvir dizer, ele transcreveu. Assim como Tomé, assim como todos os apóstolos, né, os seguidores dos apóstolos. Porque os apóstolos tinham seguidores que levavam os ensinamentos de Jesus, divulgando isso aí. Não é? Então, todos eles, de uma certa maneira, por ouvir dizer, transcreviam esses fatos até chegar aos nossos dias. Quem nos trouxe informação sobre Jesus de Nazaré? Que nos trouxe sobre o Filho de Deus? Sobre aquele ungido, o Messias, aquele que iria salvar o mundo, que salvou o mundo através do sacrifício da sua vida no Ocidente. Quem trouxe isso para nós? Paulo de Tarso. Ou Saulo de Tarso, né? Ele passou a ser Paulo depois da sua conversão. Nas portas de Damasco, após perseguir os judeus. Ali ele caiu e a figura de Jesus se apresentou para ele, de Deus se apresentou para ele. Né? Senhor, o que queres que faça? Vá e leve a paz e a minha palavra a todos os povos do mundo. A partir daí ele mudou. Ele passou a ser o defensor ferrenho da doutrina do Mestre. Entrando inclusive em contradição com Pedro, né? Porque Pedro não queria que essa informação passasse. Mas Paulo foi aos gentios, que seriam aqueles que não seriam judeus, seriam os impuros. Foi daí que nós tivemos ciência. Foi daí que essa religião, que os cristãos, que são aqueles que acreditam, professam a fé do Cristo, né? Porque nós somos cristãos porque proferimos a fé do Cristo. Nós tomamos conhecimento que lá em Belém nasceu, na manjedoura simples, nasceu aquele que viria a ser o Salvador do mundo. Por que ele nasceu na manjedoura? Para cumprir a profecia do profeta que dizia que ele nascerá entre os simples, né, cercado não de pompa, mas cercado de muito carinho por todos aqueles que são para aqueles que ele iria viver. Tá? Então, cumpriu-se a profecia, ele nasceu num local simples. E aí nós vamos voltar, vamos fazer esse preâmbulo, né, para identificar. Mas o que é importante, Jesus, né, em nenhum momento, Jesus foi aquele vingador, em nenhum momento foi aquela pessoa que determinava que você usasse, né, pagasse na mesma moeda, usasse, prejudicasse aqueles outros. Não, Jesus, pelo contrário, ele nunca desejou isso para ninguém. Jesus, ele pregava que cada um é responsável pelos seus atos. Existe a orientação do Pai, mas cada um tem a sua vontade, seu livre-arbítrio de fazer o que tem que fazer. A mensagem ele passava. Agora, cada um aceitava ou não aquela colocação de Jesus. Como teve vários que aceitaram e teve vários que foram contra. Principalmente na época da sua crucificação. Né? Então, fica o recado para todos, né, que nós somos filhos do Pai, fomos criados simples e ignorantes e através das nosso aprendizado, nossa convivência, nós vamos desenvolvendo a prática dos ensinamentos de Jesus. O que Jesus pregava para nós? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Não é isso que ele falava para a gente? Dos 10 mandamentos que viraram 2?
Porque se você amar o teu próximo como você se ama, você não vai pecar contra o seu próximo, você não vai roubar o seu próximo, não vai cometer adultério, não vai levantar falso testemunho contra o teu próximo. Porque se você fizer isso, você está fazendo contra você. Não é isso que ele pregava? Honrarás teu pai e tua mãe, para que tenha vida longa sobre a terra. Então, se nós começarmos a analisar, nós vamos ver que Jesus deixou um legado muito grande para nós. Mas ele precisava falar, vir numa época, ele veio na época certa, no local certo, preparando o terreno para os que viriam depois. Então, essas mensagens foram passadas de boca a boca, livro a livro, tal, foram passadas e chegaram até nós. E nós, né, que adotamos o cristianismo, a maioria das vezes deixamos de realizar aquilo que o Mestre pede para nós, que é amar o teu próximo. Nós colocamos o nosso acima dos outros. Não, eu sou importante, os outros não. Importante sou eu. O resto... E nós esquecemos que estamos na caminhada com vários companheiros, uns com um grau de conhecimento diferente do nosso, uns mais adiantados, outros menos adiantados, mas nós estamos em caminhada para aprendermos. Né? Porque o Natal é fácil, você se reúne uma vez por ano na casa de fulano, tem a ceia, tem a entrega de presentes e tal. E durante o ano, o que você faz? Você lembra de ligar para essa pessoa para desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite? Você lembra de ligar para as pessoas para saber se essas pessoas estão precisando de alguma coisa? Ou essas pessoas ligam para saber se você... Não, é tradição a gente se reunir na casa do nono. Aí vai todo mundo na casa do nono, leva panetone, peru, presente, pronto. Acabou, vai todo mundo embora, e aí? Um ano inteiro sem falar com o nono, né? Oh, parla, velho, parla com o nono, né? Com o nono. Por quê? Você tem a sua vida, você segue a sua vida, você acaba esquecendo esses contatos. Por que você não mantém esse contato o ano inteiro? E finaliza isso no Natal, porque você já teve o ano inteiro essa prática de convivência, e no fim do ano vocês se encontram para celebrar esse contato que você tiver durante o ano. Quantos incompreendidos a família discrimina, não aceita porque você tomou uma postura diferente daquilo que eles achavam que é o correto, as suas escolhas. Quantos não são esquecidos? Quantos não passam sozinhos na rua, abandonados? Ou então aqueles que moram sozinhos à noite lá, em sua casa, ficam refletindo porque são discriminados, ou porque discriminam os outros que são contra a sua forma de pensar. O Natal é uma confraternização. Aliás, o Natal que nós comemoramos, para quem, né, em fato histórico, nada mais é do que, no dia 25 de dezembro, comemorava-se o solstício de inverno, que era uma festa pagã. Comemoravam o deus Mitra, que era um deus persa, que era uma festa pagã, todos eles comemoravam isso aí dia 25. E a igreja, para cobrir essa festa pagã, determinou que ali fosse o nascimento de Jesus Cristo. Jesus nasceu dia 25 de dezembro. Porque a igreja determinou, que é uma forma de apagar os resquícios dessa festa pagã, que era comemorada pelos romanos, pelos gregos, pelos egípcios, pelos persas. Então convencionou-se. E nós, como fomos colonizados, fomos à Europa, como os romanos, a igreja começou a passar e tomou isso como verdade. Bem? Mas alguns dizem que Jesus nasceu, Divaldo acho que comentou, provavelmente deve estar nascido em abril, não em dezembro. Mas como é que nós temos esse calendário de abril a dezembro? É o calendário gregoriano, que determinou a divisão do ano em 12 meses, com 30 dias cada um. Antes não, antes o homem seguia pelas estações. A estação da plantação, a estação da chuva, a estação da seca. Era isso que marcava a data. Os historiadores começaram a datar. Então, se levar em consideração, Jesus nasceu no ano 0, quando começou a época cristã, né, ou depois de Cristo. Ele nasceu de 4 a 6 anos antes da data prevista, no mês de abril, não em dezembro. Por quê? Por que isso aí? Porque na época os romanos exigiam que todos que estavam sob comando, sobre o controle de Roma, tinham que fazer o censo. E na época, Quirino, que era um tribuno que fazia esse censo, né, quando convocou isso aí, seria entre 6 e 4 antes da data que nós conhecemos do nascimento de Cristo. Quer dizer, há divergência. Para nós, isso é fato histórico. O que é interessante para nós? Jesus nasceu no dia que ele nasceu no seu coração. No dia que ele nasceu no seu coração, essa é a data que nasceu Jesus para você.
Independe se é dia 25 de dezembro, se é dia 4 de abril, que seja. O restante foi moldado por interesse daqueles que queriam perpetuar esse segredo. O importante é a sua mensagem que nasceu no seu coração. Quando nasce essa mensagem no coração? Aí cada um tem o seu tempo de despertar. É lógico que, por tradição, no Natal todo mundo fica mais sensível, né? Fica mais sensível, mais amoroso, né? Você se arrepende, né? De ter, hoje fiquei tanto tempo sem falar, agora é o momento, né? De confraternizar. É válido? É válido. Não estou dizendo que não é válido. Isso é válido. Mas por que você não realizou isso durante todo o ano? Né? O Natal de amor que ele prega para a gente é compartilhar as suas tristezas, as suas alegrias. É você auxiliar aqueles que estão precisando, é ser auxiliado, é você não ser orgulhoso ao ponto de você não quer ajuda, e você está precisando de ajuda, mas você é orgulhoso e você não quer dobrar. Não. Jesus pregava que nós temos que amar ao nosso próximo e amar a nós mesmos. Trabalharmos para a nossa melhora. Né? Mas ele nos diz que podemos fazer o que quisermos, só que arquemos com as consequências dos atos praticados. Não é isso que ele fala para a gente? Podemos fazer o que queremos, mas temos que arcar com essa consequência, não é isso? Então, Jesus, ele é mais do que um símbolo para a humanidade. Né? Mudam-se as paisagens sociais, mudam-se tudo, mas sempre vem a imagem do Mestre Jesus. Todos os povos lembram de Jesus. Lembram do seu nascimento. O que Jesus fez no nascimento até quando ele começou a pregação? Ninguém sabe. Tem uma passagem que ele curou um passarinho, que achou um passarinho, aí todo mundo achou, opa, peraí, ele salvou o passarinho, voltou a viver e tal. Depois a outra noção que tem é quando ele está no templo com 13 anos pregando lá, discutindo com os doutores da lei. Depois só vai aparecer novamente quando começou a sua predição, o seu evangelho, aos 30 anos. E aos 33, quando ele foi crucificado, foi condenado e crucificado. São 4 passagens. Mas o legado que ele deixou para nós, é isso que é importante. Ele atendeu aqueles que estavam desesperados. Ele auxiliou aqueles que estavam desamparados. Né? Agora, temos que levar em consideração que nós ainda estamos no processo de aprendizado. E ainda nos deixamos levar pelo orgulho, pela vaidade, né? Deixamos pelos desregramentos. Nós só lembramos de Deus quando estamos no problema. Ai, Jesus me ajude. Ai, meu Pai me ajude. Né? Mas se chegou nesse ponto, por que você não evitou? Por que você não lembra de agradecer a Deus pelo dia que Ele te dá, pela saúde que Ele te dá para você trabalhar? Né? Por que você não olha para o teu irmão e fala um bom dia? Quantas vezes você já falou bom dia para o teu vizinho? Malha a malha, nós falamos bom dia para nós, né? Olha no espelho, a gente faz a barba, escova os dentes, lava o rosto e... Nem bom dia nós falamos para nós, né? Quantas vezes você fala bom dia para sua mulher, ou para o seu filho, para o seu pai? Tchau, pai, tchau. Antigamente, eu fui criado numa época para pedir a bênção para o meu pai, para minha mãe. Hoje isso já caiu fora de vocês. Né? A gente, ô pai, beleza pai, beleza mãe? Pai, ó, tô indo, fui. Então hoje a sociedade mudou, a sociedade está mais dinâmica, mudou-se muitos preceitos que existiam. Hoje você pode fazer o que você quiser. Tá? Faça tudo o que você quiser, se tiver vontade. Mas tenha certeza que você vai responder por esses atos. Para você dar liberdade, você dá responsabilidade. Se você não está maduro para a responsabilidade dos atos praticados, então você tem que aprender, tem que trabalhar isso em você. Então, quando falamos aqui no Natal de amor, tá? Nós temos que renovar as nossas atitudes em relação aos nossos semelhantes e a nós mesmos, renovar as nossas atitudes, nossas posturas. Né? Vamos levar a mensagem do Mestre, refletir sobre o que ele deixou para nós. Quando lá no Sermão do Monte ele pregou, né? Quando ele deu os seus ensinamentos, deu os seus exemplos de vida, quando ele curou aqueles que precisavam ser curados, para mostrar. E como ele chorou quando ao curar o cego, perguntaram por que estava chorando, porque falou, ó, curamos o cego, mas agora ele está usando o quê? Aquele dom que ele recebeu para ver a vida dos outros e falar mal dos outros. Você está entendendo? Então, nós somos ingratos com nós mesmos. Né? Então, vamos rever as nossas posturas. A alegria de abraçar o seu ente querido, ou aquele que está convivendo com você,
de ter aquela satisfação de encontrar essa pessoa, de dividir momentos felizes com ele e não tão felizes também. Isso que é importante, é a irmandade, a humanidade se tratar como irmãos, todos com o mesmo propósito. É isso que é o Natal com amor. O Natal é uma data, sabe, ela pode ser qualquer dia do ano o Natal. Especificamente, convencionou-se comercialmente, seria 25 de dezembro. Todo mundo corre na 25 de março para comprar os presentes de última hora, compra um peru, sabe, faz aquele negócio. Porque nós gostamos disso aí, de servir bem, de sermos bons. Né? Mas e durante o nosso ano inteiro, o que nós fizemos? Para chegar em dezembro agora e realizarmos isso aí. Né? Então, um pouquinho de amor que nós despendemos àqueles que estão ao nosso redor, é isso que o Mestre pede para nós. Vamos ser mais humanos, vamos ser mais humildes, né? Vamos trabalhar em benefício nosso e benefício daqueles que convivem conosco. Então vamos, nesse momento de reflexão que está chegando agora, olhar com mais carinho para todos aqueles, né, que convivem conosco. E procurar ter um outro ano, né, o ano novo, né, não só de realizações, mas também de mudar as nossas posturas. O que nós fizemos esse ano, que não repitamos no ano seguinte. As coisas que não são tão boas, deixemos de lado, vamos repetir as coisas boas. Se para isso nós tivermos que sofrer, vamos sofrer, mas vamos sofrer sabendo que temos a recompensa maior, né, de dever cumprido, de fazer aquilo que o Mestre, realizar aquilo que o Mestre pediu para nós. Então vamos trabalhar em benefício nosso, em benefício da humanidade. Estamos precisando de carinho, estamos precisando de colo, estamos precisando de abraço, estamos precisando de amor. Nós estamos precisando de tudo isso. Né? Então, e onde nós vamos buscar isso aí? No convívio da nossa família, daqueles entes queridos e daqueles não tão queridos. Mas aqueles que, de uma certa maneira, enfiam o dedo na ferida e nos mostram onde nós estamos errando e o que nós podemos fazer para costurar isso aí, para consertar. Tá? Então, uma boa paz a todos, né? E que possamos aí refletir nesses momentos que estão chegando. Então, agora chegou aquele momento de nós participarmos. Dormiu? Dormiu? Que gostoso. Graças a Deus, né? Falar de Jesus é alguma coisa que mexe muito conosco, porque nós pouco sabemos sobre Jesus. Só sabemos aquilo que os historiadores conseguiram pensar. Não é? E sempre existe muita controvérsia, nada é muito certo, porque aqueles que escreveram também aquilo que entenderam. Mas aqui o que a gente vai perguntar, vai colocar, não é? Ele já falou muito bem o que é que nós devemos fazer durante o ano todo, não só numa data específica. Né? Tem uma passagem das várias que nós conhecemos ou já ouvimos dizer, que ele, num determinado momento, ele sobe no monte e começa a falar as bem-aventuranças. Outras pessoas falam que ele desce do monte e começa a falar as bem-aventuranças. Aí o Divaldo pergunta, o que vai adiantar para nós saber se ele subiu ou se ele desceu? O importante é a essência. O que é que ele falou para nós? As bem-aventuranças. Né? E ele veio para aqueles que estavam sofrendo, para aqueles que estavam deprimidos, para aqueles que estavam sendo marginalizados. Ele veio para todos. Mas esses foram, que talvez nós estivéssemos lá, nós não sabemos. Né? Veio justamente para esses, para dar um alento, uma esperança, para que a vida continua. E deve ser o seu evangelho, por isso que nós falamos que deve ficar à cabeceira da nossa cama. Mas não para ficar lá tomando pó. Que seja um código de conduta. Como é que nós devemos agir nos momentos mais difíceis da nossa vida? Porque a vida ela acontece em ciclos. Se você aprendeu, se nós aprendemos, nós não temos que passar por aquilo de novo. Mas se passamos, é porque nós não aprendemos. Então, o que nós estamos esperando? Né? Então, falar de Jesus é alguma coisa que, apesar de ter acontecido, nós não sabemos há quanto tempo que ele esteve, que ele surgiu para o mundo, nós não sabemos quando. Mas os ensinamentos de Jesus estão conosco. Trouxe Paulo de Tarso
se não fosse Paulo de Tarso, seria outro que estaria preparado. Mas trouxe os ensinamentos, então, tanto que o Espiritismo não tem uma nova moral. O Espiritismo ele segue a moral do Cristo. Porque os seus ensinamentos são muito atuais. São para nós, para o mundo, não só para um povo específico. E o que é que nós estamos fazendo com eles? Não é, Washington? O que é que nós estamos fazendo com esses ensinamentos? Se nós deixamos, como você bem disse, o orgulho tomar conta. Nós nos acreditamos autoridade máxima em todos os assuntos. É isso e ponto. Mas será que foi isso que ele ensinou a nós? Ou que ele deixou? Não. O mestre, ele deixou, e foi bem claro, né? Foi bem claro nos seus 2 ensinamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a si mesmo. Entendeu? Então, se você prestar atenção nisso que foi falado, não tem espaço para orgulho, não tem espaço para vaidade, não tem espaço porque eu sou o dono da verdade ou não sou o dono da verdade, não tem espaço para isso, né? Nós temos sim que trabalharmos isso em nós para que possamos modificar as nossas posturas e atender o convite do mestre quando ele fala para a gente, vem e segue-me. Então é isso que ele espera de nós, né? Sim, sim, deixa. O jovem rico, Então é importante. O que é importante deixar claro para todos nós, né, que Jesus é o exemplo a ser seguido. Ele é o referencial. Como dizem alguns jovens, ele é o cara, meu. Né? Ele é o cara, meu. Né? Se você ver um cara barbudo, usando roupa simples e chinelo, pregando amor ao próximo e a Deus sobre todas as coisas, vá e segue, pois você está no bom caminho. Muitos vão surgir, vão falar, mas aquilo só reforçando. Jesus nasce no coração da pessoa naquele momento. É ali que é interessante. Quando ele nasce no coração da pessoa, você cria um novo homem, você esquece aquela roupa velha, põe uma roupa nova, essa roupa que vai guiar a tua vida. Tá? Então, os ensinamentos estão bem claros. Nós temos o livre-arbítrio, podemos fazer ou não fazer o que quisermos, seguir ou não seguir, mas sempre vamos voltar, né, àquela velha máxima, cada um conforme as suas obras. Né? Cada um vai recolher, vai receber o que plantou. Né? Então, os ensinamentos estão aí, estão as claras. Você pode ver, em qualquer lugar que você for, você encontra livros, está aí, está à disposição. Cabe a você ler, como a Rita colocou do Evangelho lá na cabeceira, né? Fica criando pó. Não adianta você ter lá e criar pó. Se você ler todo dia um trechinho e praticar aquilo que está colocado ali, vai melhorar a tua vida, vai melhorar tudo. É a mesma coisa as orientações que ele dava, né? Quando Pedro, naquele momento, que estavam os soldados estavam atrás de Jesus, o que ele fala? Que Pedro quer tirar a espada, ele tirou a violência. Ele feriu embainha a tua espada, centurião. porque aquele que matar pela espada morrerá pela espada. Quer dizer, a cada um segundo as suas obras, né? Ação e reação. Agora, não podemos esquecer, né, que essas passagens foram todas deturpadas por interesses próprios, né? Então, Jesus, ele é santo, porque no Concílio de Nicéia, em 326, a igreja determinou que ele é santo, né? A santidade de Jesus, porque até então ele era o Messias, ele era o Filho de Deus, o Salvador do mundo, a igreja. Vamos com isso aí. O imperador Constantino, no seu leito de dor, de morte, ele se converteu ao cristianismo porque percebeu que se não fizesse isso, ele ia perder todo o império. Então ele se converteu, mas ele era até o último fio de cabelo, ele não era cristão, mas ele teve para não morrer, para não perder o resto. Então, e decretou que a religião oficial do Império Romano, a partir daquele momento, era o cristianismo. Mas quanto tempo demorou? De 33 até 320. São 300 anos de sofrimento, de dor, de vingança, de violência que foi perpetrada por todos. Né? Tivemos aí os judeus na cova dos leões, tivemos, a perseguição dos cristãos contra os romanos, também contra os pagãos. Então, para evitar tudo isso, o mal maior, o que ele fez? Decretou que fosse. Então foi a ferro e fogo, a fé colocada a ferro e fogo. E a fé colocada a ferro e fogo cria revolta. As pessoas não aceitam
as separações, as brigas internas. E para você, infelizmente, para controlar, você tem que usar da força. E é isso que vem até nós, até os dias de hoje. Né? Então a igreja, eu digo igreja, mas no geral, tá? Mas a referência que nós temos são os cristãos, né? Os cristãos novos que através do sofrimento e da dor levaram a sua fé. Perseguiram, né? Nos tempos das cruzadas, na Idade Média, na Idade das Trevas, perseguiram nas cruzadas, foram combater os impuros, vencer através da espada, da dor e tal. E no final perderam, foram as piores. Guerras santas foram as piores, e perderam e ficaram. Então, para quê? Para que vamos gastar o nosso tempo com isso? Isso é tão simples. Respeite cada um, respeite seu semelhante com a sua fé, com a sua crença, com a sua história. Respeite a você, vive em harmonia com seus vizinhos, ame o teu próximo, ame a si mesmo. E o mais importante, Deus está no caminho, Deus está no controle de tudo. Tudo acontece porque Deus permite. E quando chega um momento que isso tem que parar, Ele manda alguém para chamar a atenção da gente, para refrear tudo isso aí. Mas nós temos que fazer a nossa parte, que é trabalhar, arregaçar as mangas, mudar as nossas posturas. Ninguém é santo. Ninguém é santo. Nós vivemos influências do mundo que nós estamos agora, da sociedade. Mas nós podemos ser diferentes. Vamos fazer o diferente. Vamos ser diferentes. Tá? Nós agradecemos. Obrigado a todos. Obrigado aos companheiros da internet também que participaram com a gente. Agradecemos, então, por mais essa oportunidade de estarmos reunidos em nome de Deus. Agradecemos pelas informações, sabemos da proteção que nós temos, dos bons espíritos que estão envolvendo e que envolveram esse local para nos receber. E a melhor forma que nós temos de agradecer é doar aquilo que nós já temos de melhor no coração. Por isso, neste momento, em tranquila serenidade e confiantes no Divino Amigo, vamos abrir os nossos corações em vibrações de amor, paz, reconforto em favor dos nossos irmãos. Vibremos pela paz no mundo e no Brasil. Vibremos pelos enfermos do corpo e da alma. Vibremos pelos sofredores que desconhecem as leis de Deus. Vibremos pelos desesperados que tentam abreviar a vida. Vibremos pela confraternização religiosa. Pela expansão do Evangelho. Que os ensinamentos de Jesus possam penetrar o coração de todas as criaturas. Vibremos pelos espíritos que estão reencarnados com tarefas definidas. Vibremos pelos trabalhadores do bem, pelos nossos lares e vibremos por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. E assim, em nome de Deus, mais uma vez, de Jesus, o nosso mestre amado, dos amigos queridos da espiritualidade maior, nós agradecemos e pedimos licença para darmos por encerrada mais esta reunião. Que a paz do Mestre possa estar em nossos corações, não só hoje, mas sempre. Assim seja, graças a Deus. Nós vamos passar agora para os passes. A semana que vem, então, não vai ter trabalho no sábado, nem na semana que vem, nem na próxima, nem domingo. Então, quem
quiser, pode vir durante a semana, né, na quinta noite, ou na segunda, no dia 26, ou no dia 2, para poder continuar o tratamento. Mas sempre lembrando que o tratamento é só uma complementação, o passe. Né, que todo o trabalho, todo o tratamento que nós recebemos é durante a semana, com os nossos bons pensamentos, com as nossas boas atitudes. Nem só pensar no outro, né, mas é principalmente por nós. Porque aquilo de bom que nós doamos, nós vamos receber em troca, em maior quantidade. Fiquem com Deus. Então, uma boa tarde a todos.